Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor André Albuquerque. Nós estamos aqui iniciando o módulo 1, aqui na Masterclass do Arruda, um grande amigo meu, um grande professor, tenho grande admiração por ele. E hoje, dia 6/8, nós vamos começar falando sobre biomecânica do joelho. Então, para aqueles que não me conhecem, podem começar a me acompanhar aqui. Eu sou o professor André Albuquerque, tenho um mestrado em Educação Física aqui pela Universidade Federal do Paraná, e onde passei a me especializar bastante na área da biomecânica. Tá? Sou coordenador em algumas universidades, docente de cursos aí pelo Brasil, então provavelmente vocês que acompanham também as aulas do Arruda, a gente tem feito algumas parcerias juntos e provavelmente vocês me conhecem também. Aqueles que de repente ainda não me conhecem, aqui está o meu Instagram, fica a minha sugestão aí para vocês estarem acompanhando também o meu trabalho, beleza? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre biomecânica do joelho, não é verdade? Então, essa é uma articulação muito prejudicada ao longo da vida, né? Muitas pessoas sentem dor nessa articulação, não é por menos, visto que ela é uma das mais baixas que nós temos, ou seja, ela acaba sendo sobrecarregada ao longo da vida pelo peso do corpo, né? A gravidade incide nessa parte superior do corpo e acaba pressionando o seu joelho também, não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre essa articulação maravilhosa, cheia de detalhes, que a gente vai falar um pouco mais. Eu trago aqui também, eu sempre tenho essas peças, esses modelos anatômicos, que nos ajudam também a visualizar melhor sobre essa articulação. Bom, antes de mais nada, quando nós iniciamos a fala sobre a biomecânica do joelho, não tem como nós falarmos sobre joelho sem falar o mínimo possível sobre a articulação do quadril. Então, por que isso, André? Porque a articulação do quadril ela é a articulação que tem a possibilidade de movimentar o seu joelho, por exemplo, em rotação externa, em rotação interna, em abdução, em adução, enquanto o seu joelho ele faz único e exclusivamente os movimentos de flexão e extensão. Não tem mais nada além desses movimentos, não é verdade? Então a articulação do quadril controla e muito também a articulação do joelho, melhora as posturas, os desgastes são menores quando nós também entendemos o que o nosso quadril, a influência do nosso quadril sobre a articulação do joelho. E quando eu falo sobre a articulação do quadril, eu falo sobre o hip core. O que é o hip core? Hip core é o núcleo, né, ou complexo da pelve. Então, core em inglês, né, pode ser traduzido como núcleo e hip é quadril. Então, aí a gente tem vários detalhes nessa região que são primordiais de serem estudados. Não vai ser o grande foco hoje, mas mesmo assim, como eu falei, para a gente falar sobre a articulação do joelho é muito importante também que a gente entenda o mínimo possível sobre o complexo da pelve, esses músculos, articulações e os movimentos que ela faz para o controle da articulação do joelho. Quando nós falamos sobre o hip core, estamos falando de músculos, né, de músculos que controlam, né, músculos, articulações, movimentos, como eu falei, e vários são os músculos então que controlam essa articulação, como os próprios adutores, né? E aí a gente pensa em vários, né? Adutor magno, curto, longo, grácil, pectíneo. Vou até voltar aqui. Se você não lembra de algum deles, estude um pouco mais. Eu canso de falar isso nos meus cursos, nas minhas palestras, em pós-graduações, que normalmente a gente acaba, aqueles músculos que não são tão do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, estude cada vez mais os músculos, estude anatomia. Se você pensar, eles que movimentam as alavancas, os ossos. Então, estudar biomecânica sem estudar ou sem saber anatomia, ela é praticamente impossível. Então fica aqui minha dica para vocês. Observem como vários músculos desses são extremamente importantes de serem estudados, que por mais que eles estejam e movimentem também ou mais a articulação do quadril, alguns deles também são biarticulares, né, e movimentam
a articulação do joelho. Aqui nesse caso não está aparecendo nenhum, apesar que, né, tem um aqui que ultrapassa, né, a articulação do joelho, que é o músculo grácil. Vou acompanhar com o mouse aqui para vocês, que é o músculo grácil. Porém, nosso joelho não faz esse movimento lateral, né? Ele não faz uma, sei lá, uma flexão lateral aqui nesse caso. Então esse músculo é um músculo mais estabilizador dessa região, né? Ele não mobiliza, ele não movimenta, beleza? Bom, além desses músculos extremamente importantes como os abdutores de uma maneira geral, são os glúteos, glúteo médio, mínimo, máximo, tensor da fáscia lata, rotadores externos, muito importantes também, piriforme, obturador, gêmeo, quadrado femoral. Alguns flexores, como aqui estão o ilho-psoas, o reto femoral. E por último aqui eu dou uma ênfase especial nos músculos do assoalho pélvico também, né? A importância desses músculos para a estabilização da pelve, para controle do sacro, controle também do pubis e da articulação do quadril também, como um todo, né? Eles não estão necessariamente ligados à articulação, como eu falei agora, do quadril, né? Ao fêmur, mas eles auxiliam também na estabilização como um todo desse núcleo aqui do hip core. Beleza? Como eu falei, se ficou alguma dúvida em relação a esses músculos, minha sugestão, busquem vídeos no YouTube, busquem imagens no Google, várias, porque muitas vezes são desenhos e aí tem um desenho que está um pouco diferente de outro, assim você consegue interpretar um pouco melhor. Caso você tenha a oportunidade de estar ainda na faculdade, ótimo, né? Estude bem anatomia, se tiver um cadáver para você estudar, põe a mão na massa aí que isso vai te dar um bom conhecimento sobre anatomia. Beleza? Bom, aqui nós... falando então agora, vou voltar aqui o meu rosto para cá, ele fica mais... aí. Falando sobre a biomecânica do quadril, antes de iniciar a questão do joelho, uma questão muito rápida que nós vamos falar aqui sobre a questão do quadril em si, primeiro sobre a questão do movimento do quadril, né, o movimento de flexão e extensão. Então observe que as palavras retroversão e antiversão, elas têm sido usadas já há muito tempo, mas quando nós usamos a retroversão e a antiversão de quadril, perdão, isso se refere a uma outra situação dessa articulação. Então nós vamos identificar aqui exatamente o que está acontecendo. Eu trago aqui para vocês também, na imagem vocês vão conseguir visualizar o meu quadril, vejam só, e o meu fêmur aqui posicionado. Então, observe que quando eu faço esses movimentos de extensão ou de flexão do quadril, extensão ou flexão do quadril, se eu fizer esse mesmo movimento com a pelve, vocês vão ver também que, vou afastar aqui um pouquinho, acho que vai ficar melhor. Vocês vão perceber que ele basicamente, olha, ele se refere ao mesmo movimento. A única diferença é que quem está fazendo o movimento é a pelve ou que quem está fazendo o movimento é o fêmur. Então, muitas vezes a gente considera esse movimento que o quadril fez como uma retroversão, uma antiversão, e nada mais é do que uma flexão ou extensão do quadril. Quando nós falamos em antiversão ou retroversão, nós na verdade estamos falando da antiversão ou retroversão do acetábulo ou do colo do fêmur. Como que é isso? Vamos lá. Bom, nós temos então, aqui eu vou primeiro começar pelo colo do fêmur. Nós temos no colo do fêmur, se você observar nessa posição, melhor, aqui, aí. Se você observar, nós temos uma inclinação do fêmur relacionado ao colo do fêmur, relacionado ao próprio fêmur, né? ao direcionamento aqui da patela, ou dos côndilos, basicamente, né? Aqui esse osso não está completo, mas ele chegaria aos côndilos. E muitas vezes esse fêmur ele pode estar rodado internamente ou externamente, ou ele pode estar rodado para frente ou para trás. O normal é que esse colo do fêmur esteja em torno de
10 a 15 graus, que é o que nós temos aqui, olha, acompanha aqui o mouse, 10 a 15 graus. Se ele está mais à frente, você tem uma antiversão do colo do fêmur. E se ele está mais para trás, uma retroversão do colo do fêmur. Já vou colocar isso bastante na prática, porque não é, senão você pode estar pensando, mas isso é só um conceito, André, qual que é a lógica, né, de eu aplicar esse tipo de conteúdo? Não é só um conceito. É importante você entender todo esse mecanismo para você conseguir prescrever, por exemplo, agachamentos de maneira mais eficiente e com menor risco para os seus clientes também. Quando nós falamos de anteversão ou retroversão acetabular, nós estamos falando disso aqui, olha. Observe que, aqui ao meu lado, eu tenho o meu quadril e eu tenho os meus acetábulos. Eles praticamente, eles estão, se ele tivesse um olho aqui, ele estaria olhando nessa direção mais à frente. Ou se eu colocar aqui, ó, lateralmente para vocês, ele estaria aqui, ó, olhando nessa direção. Ou seja, ele não fica totalmente lateralizado. Ele tem, acompanha aqui também novamente, um grau de 10 a 15 graus de antiversão. É uma antiversão natural do seu quadril, do seu acetábulo. Se você tiver mais do que isso, você tem uma antiversão do quadril. Se você tem menos que isso, você tem uma retroversão do acetábulo. Então é uma retroversão acetabular. Quando que acontece muito facilmente uma retroversão do acetábulo? Quando essa borda aqui, até muitas vezes por um impacto ou por uma questão genética, ela é maior. Então imagine que se essa borda aqui fosse maior, esse olho estaria olhando mais lateralmente, mais para trás, ele teria uma retroversão acetabular. Tá me entendendo? Que aqui dessa maneira ele vem para cá. Se essa borda aqui, ó, fosse maior, fosse bem grande, pode ver que assim, ó, deixa eu colocar aqui ele para vocês. Ó como que ele mira. Ele está mirado daqui para frente, ó. Então se essa borda aqui fosse bem maior, esse quadril ele estaria apontado para cá, quase na direção lateral. Isso é uma retroversão, então, acetabular. Por que você está me falando isso, André? Porque esse movimento muitas vezes gera um pouco de dor no quadril e basicamente essa dor ela é assim acentuada na virilha. E as pessoas às vezes põem a mão em C também, é comum, a pessoa põe a mão em C e põe a mão aqui assim no quadril, meio na virilha assim, e fala, nossa, me dói aqui quando eu faço esse tipo de movimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês identificarem entre os seus clientes aqueles que fazem isso, ou aqueles que se queixam desse tipo de dor, porque é muito provável que eles tenham essa retroversão de quadril. E aí, naturalmente, você vai ter que afastar mais esse fêmur, porque quanto mais fechado esse fêmur, exemplo, aqui, quanto mais fechado, aduzido o fêmur, quanto mais rotacionado internamente, quanto mais flexão, olha só o que está acontecendo, eu estou aproximando o colo do meu fêmur dessa borda anterior. Então, isso faz com que gere dor. Ah, como é que eu vou saber, professor? Claro, você pode pedir para fazer um raio-x, mas ao invés da gente ficar pedindo para os nossos clientes, né, serem submetidos à radiação, a gente tem que fazer esses exames, ou na prática, né, essa prática visual, escutar o seu cliente, para que você entenda o que eu estou falando. É comum isso também, entre algumas pessoas, esse tipo de dor. Quando há esse impacto, principalmente nessa região anterior, é a região mais acometida por isso, até porque nós temos mais amplitude de flexão do quadril do que de extensão, por exemplo, isso causa um impacto fêmuro-acetabular, do fêmur no acetábulo. E esse impacto ele pode ser do tipo CAM ou do tipo pincer. Qual que é a diferença dos dois então? Observe aqui nesse vídeo que bem nessa região aqui do colo do fêmur vai aumentar uma parte óssea aqui. Vai ter um aumento ósseo. Dê uma olhada. Esse aumento ósseo aqui, quando você faz uma flexão do quadril
associado principalmente a uma rotação interna, olha só, essa parte óssea dessa cabeça do fêmur não esférica, né? Ela não compreende, é uma bola, ela tem uma parte aqui, uma deformidade, ela se choca nessa região anterior do seu acetábulo, mais especificamente no labrum do seu acetábulo. Essa parte aqui é o labrum do acetábulo. Labrum vem de lábio do acetábulo, uma parte cartilaginosa, justamente para que evite esse contato osso com osso. E esse contato, obviamente, vai começar a ter um desgaste cartilaginoso e uma dor bem específica nessa região. O que eu faço, André, nessas situações? Você precisa identificar, entender o seu cliente e principalmente fazer com que ele corra o mínimo risco possível disso acontecer. Como é que faz para ele não acontecer essa situação? Primeiro, você não deve fazer um agachamento com os pés juntos. Qual que é a necessidade de fazer um agachamento? Muitas vezes a gente vê até nas redes sociais aí um pessoal com Smith, por exemplo, também, leg press, um pé encostado no outro. Ah, porque pega a porção médio, lateral, do vasto. Tudo isso é muito empírico, não tem comprovação científica nenhuma sobre todas essas questões, e até mesmo se tivesse, nós teríamos um prejuízo ou um risco tão grande para o quadril e para o joelho, que mesmo assim você deveria repensar nessa situação. Mas veja só, não é apenas do tipo CAN, ou esse aumento ósseo, ele não acontece apenas no seu fêmur, ele pode acontecer também no seu quadril. E aí vem o tipo pincer. O que é pincer? Ele como se ele beliscasse, né, o seu quadril, como se estivesse fechando o seu acetábulo e ele tivesse, veja só, ele como se ele estivesse fechando e fosse beliscar, como se fosse uma pinça fechando. Nesse caso, o aumento ósseo ele é aqui nessa região. Veja só, um aumento ósseo aqui na região anterior, olha aqui, que vai fazer com que o seu fêmur também seja mais impactado mais rapidamente num momento, num instante de flexão associado à rotação interna. Ok? Fechado. Bom, pessoal, como eu falei, essa parte ela é mais relacionada ao quadril, um detalhe anatômico, cinesiológico, biomecânico dessa região do quadril, para você entender o porquê que eu não gosto dos movimentos em base muito fechada, né? Em base muito aberta também pode acontecer o oposto disso, obviamente, né? Você pode começar a chocar o seu fêmur, mas na região posterior, um pouco mais difícil, mas também. Basicamente, esses extremos, tanto fechado quanto aberto, não são indicados para quase nenhum tipo de pessoa, porque o benefício em relação a que grupo muscular ou a variação do exercício é muito pequeno perante esse risco que você tem de começar um desgaste maior na sua articulação do quadril. Beleza? Bom, e aí passamos então para a biomecânica do joelho, que é o grande foco dessa aula de hoje. Quando nós falamos aí de quadril, acabei de falar para vocês que o quadril ele controla enormemente essa região, então quem vai fazer aquela abdução, evitar essa rotação interna também, são músculos do quadril que vão influenciar também no controle do joelho. Quando nós falamos no joelho, é muito importante que você entenda e conheça o que são as estruturas anatômicas dessa articulação, como os côndilos femorais e a tróclea. O que são os côndilos femorais? Côndilos femorais são essas estruturas aqui, que são chamadas de côndilo lateral e côndilo medial. Observe que também no nosso côndilo, obviamente existe uma cartilagem, que se ela se desgasta, nós temos então um joelho já acometido pela artrose, ok? Pelo desgaste da cartilagem. Essas estruturas elas entram em contato com o menisco que está aqui, que também é outra parte cartilaginosa, para evitar o contato ósseo entre fêmur e tíbia. Por que tudo isso para evitar o contato ósseo?
Porque basicamente essas cartilagens elas não possuem inervação, ela não te apresenta sintomas de dor. Ah, mas por que eu sinto dor, André? Por outros motivos que não pela cartilagem. A cartilagem, ela basicamente ela é inervada, ela é denervada, ela não tem inervação e ela não vai te dar essa sensibilidade. Então, o contato, a cartilagem está aqui justamente para entrar em contato apenas com as cartilagens. Quando isso começa a se deteriorar dessa maneira, deteriorar também o menisco. Aqui tem até algumas opções aqui, né, de osteófitos também. Passa então ao osso ficar mais exposto ao contato com a outra parte óssea, seja fêmur tíbia, seja fêmur patela, e aí você começa a gerar mais risco, mais dores para essa articulação. Beleza? Bom, o que é a tróclea? Se esses aqui são os côndilos, então o que é a tróclea? A tróclea é esse sulco entre os côndilos entre os côndilos lateral e medial, e basicamente essa tróclea tem em torno de 140 graus. Indivíduos com mais de 155, eles predispõem à luxação ou instabilidade patelar. Então, se esse grau aqui é maior, tipo, se você estivesse acompanhando aqui o meu mouse, olha, se esse grau fosse aqui, digamos, 160, 170 graus, obviamente que a patela ela não corre muito facilmente nesse sulco, o que gera um risco muito grande para a articulação do joelho, de luxação da patela. Ela pode sair desse sulco e ela realmente sai do côndilo, né? Você provavelmente deve ter visto já também algumas pessoas que causaram isso, assim, ela realmente se desvia do joelho, né? Basicamente isso aqui. Você tem um retináculo também, tá? Então não imagine que isso apenas o que controla a patela é o tendão do quadríceps patelar, não, você tem outros tendões aqui, ligamentos que fazem com que ela fique estável nessa tróclea, mas muitas vezes você tem até pelo próprio motivo da tróclea muito rasa, mais facilmente essa patela pode escorregar dessa região. Beleza? Bom, essas estruturas são as estruturas básicas, mais as estruturas também de joelho. Aqui nós temos o meniscus e a patela. Quando nós falamos de menisco, é importante você entender que no nosso menisco ele tem uma zona vermelha e uma zona branca. Acompanharam aqui? A zona mais externa é uma zona vermelha e a zona mais interna, uma zona branca. Ela é vermelha porque ela possui uma baixa vascularização, ou seja, ela tem uma baixa circulação sanguínea naquele local. Se ela possui uma circulação sanguínea, obviamente que ela se recupera mais facilmente. Então você pode observar que algumas pessoas que possuem lesão na estrutura mais externa do menisco, esse menisco ele até pode se recuperar, porém na parte mais interna, muito difícil, muito raramente acontece isso. Na maioria das vezes você precisa fazer aquela artroscopia e fazer de repente uma limpeza, retirar um pedaço, né, fazer uma retirada de um pedaço do menisco, principalmente se a lesão for aqui nessa zona branca, já que se não chega fluxo sanguíneo, evita, né, dificulta os processos inflamatórios e de recuperação dessa região. Quando nós falamos de menisco e falando já da biomecânica aplicada a essa articulação do joelho, é importante entender quais são os mecanismos de maior risco para o menisco. Na verdade, se meu cliente já tem um menisco meio estourado, o que eu faço para evitar um pouco isso? Então eu vou pegar aqui o meu joelhinho e mostrar para vocês que quando o seu fêmur está alinhado com a sua tíbia, você tem uma boa base de apoio aqui, olha, entre fêmur e tíbia. Concorda comigo? Ou seja, quanto maior a base de apoio, mais distribuídas são as sobrecargas no seu menisco. Então imagine que se eu tivesse aqui um fêmur bem fininho e estivesse pressionando ele com a mesma força, só nessa região onde fina que eu falei, seria aplicado toda a sobrecarga, ou seja, a pressão naquele local seria aumentada. Pressão maior ali, maior risco de desgaste, de lesão nessa estrutura cartilaginosa. O que nós podemos fazer, ou melhor, o que acontece quando você começa a fazer um agachamento? Observe que, claro, esse aqui é um modelo anatômico, existem vários tipos também, a gente pode considerar isso, vários
os modelos, né, não só os modelos, mas a anatomia do corpo humano ela é muito diferente entre várias pessoas, mas o que acontece é que na maioria delas, quando você agacha e faz um agachamento profundo, observe, passei de 90 graus, você tem um menor contato do fêmur em relação à tíbia, tá observando? Que se agora, olha só, o contato do fêmur com o menisco ele é reduzido, ou seja, naquela região você tem maior pressão. Então tem um artigo, não tenho a referência aqui, acho que está no final dessa apresentação, de Rafael Escamilla, 2001, que ele mostrou e ele sugere que para pessoas já com algum tipo de meniscopatia, né, doença no menisco, que não é interessante fazer os agachamentos profundos, tá? Então, falando isso em relação a menisco, né, outras possibilidades existem. Quando nós falamos de patela, já vamos ver sobre isso também. Bom, quando nós falamos sobre a patela, é importante que você entenda que a patela ela serve como uma polia para a gente fazer um movimento de extensão da perna. Observe só, com patela, se o meu quadríceps contrai, ele facilmente estende o meu joelho. Porém, vamos ver a outra opção, caso não exista a patela ali, né, uma simulação de patela ali, você não consegue fazer uma extensão adequada, uma extensão com um bom torque, né? Então a nossa patela basicamente tem essa função de dar mais torque na extensão do joelho e na nossa patela, né, a parte posterior dela, como está aqui a vista posterior, nós temos uma cartilagem que está entre as cartilagens mais grossas do corpo humano, cerca de 5 milímetros, né? A maioria das cartilagens vão até isso, e essa é uma delas que chegam a ser as mais grossas, visto que ela recebe uma grande sobrecarga durante toda a vida e durante os movimentos de caminhada e corrida e agachamentos de uma maneira geral. O que é importante sabermos também sobre a nossa patela? Que primeiro ela é avascular e depois ela é denervada, assim como o menisco, aquela parte mais interna do menisco que eu acabei de falar para vocês, que é uma zona branca, que você pode até observar aqui, né, que nessa própria figura ela já simula essa cartilagem mais esbranquiçada. Ela é avascular, ou seja, não chega a circulação sanguínea, e ela é denervada, ou seja, eu não tenho dor, sensibilidade nessa região. Então, essas duas características me apresentam ou me mostram que ela é de difícil regeneração, porque a vascular, né, não chega esses nutrientes, como eu falei, para você fazer uma recuperação, ou dificulta, né, essa aproximação de nutrientes. Da mesma maneira que se ela é denervada, você não tem sensibilidade. E sem sensibilidade, você não pode sentir nada até, mas eu sinto dor também, André, até o ponto que essa cartilagem está desgastada a ponto de você desenvolver algum tipo de condromalácia. O que é a condromalácia? Quando nós falamos de condro, nós estamos falando de cartilagem, e malácia nós estamos falando de amolecimento, é basicamente essa a nomenclatura. Então, condromalácia é um amolecimento da cartilagem, um desgaste da cartilagem, e na nomenclatura médica, né, de diagnóstico, nós temos então desde o grau 1 até o grau 4. Observe que no grau 1 nós temos pouca comprometimento, até da parte também de grossura da própria cartilagem, mas aí a gente passa nos outros graus um desgaste maior, até um desgaste quase que completo dessa estrutura. E aí o que acontece é que, por que vai me dar dor então? Por que a condromalácia me dá dor? Na verdade não é a condromalácia que te dá dor, né? Porque a condromalácia, como eu acabei de falar, ela é o desgaste da cartilagem, a cartilagem você não vai sentir nada. O que você vai sentir dor é quando, principalmente, uma das estruturas aqui que são bastante inervadas é o osso subcondral, esse osso que fica abaixo da cartilagem, e quando ele choca então contra o fêmur, você aí pode ter dores terríveis, né? Então, um diagnóstico bastante comum que tem se dado atualmente é do síndrome da dor femoropatelar. Tá aí, olha. E aí você pode até ter a possibilidade de estar escrito com ou sem condromalácia. Então veja só, você pode ter dor
no seu joelho por outros motivos que não seja necessariamente pela condromalácia. A condromalácia ela pode influenciar isso, mas você pode ter a condromalácia e não ter dor, né? Ou você pode ter dor no joelho e também não ter condromalácia. Ok? Entendido até então? Continuando aqui, observe que a minha patela, ela, nessa parte aqui, nós temos aqui a parte posterior da patela, incluindo aqui a parte medial e a lateral. Então, essa parte aqui, ela entra em contato com os nossos côndilos, e observe aqui também que quando está a mais ou menos 0 graus, né, o joelho completamente estendido, nós temos um contato basicamente aqui com essa parte bem superior do fêmur, dos côndilos, com a sua patela, ou quase sem contato, como eu falei, e aí quando você começa a agachar, por exemplo, a mais ou menos 30 graus, você tem essa parte mais inferior da patela aqui entrando em contato aqui com essa parte do fêmur, e descendo, você 60 graus, essa parte mais verde, relacionado também a essa parte aqui também mais esverdeada. Quando chega a mais ou menos 90 graus, você tem essa parte cor-de-rosa e um pedaço dessa parte verde aqui, olha, tá? Entrando em contato. O que significa que essa parte, quando você está a mais ou menos 90 graus, é quando você tem o maior contato da sua patela com o seu fêmur. Isso é muito bom, não é verdade? Acabamos de falar que essa pressão, se ela tem uma área maior de compressão, de pressão, ela é distribuída nessa área. O problema é se você tem uma área pequena, onde você está aplicando a mesma compressão. Ali, então, nessa área pequena, obviamente, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, a 90 graus você tem um bom contato. Apesar de que também é quando você tem a maior compressão, veja só. Nesse artigo aqui, por mais que ele seja um artigo bastante antigo, ele é amplamente utilizado, inclusive nos artigos mais atuais, eles sempre referenciam esse artigo, por isso que ele é bastante interessante, que a área de contato, observe que quando você está quase de pé, você tem uma área de contato aqui de alguns centímetros que aumenta com as flexões do joelho. Observe que a mais ou menos 90 graus é quando você tem a maior área de contato entre a sua patela e os seus côndilos. Da mesma maneira que a pressão de contato ela aumenta. Observe só, então, mas a área está aumentando, né? Por que a pressão de contato está aumentando? Porque você tem uma força de contato também maior. A mais ou menos 90 graus é quando você exige maior força do seu quadríceps, na maioria das vezes, na maioria dos exercícios também, para você conseguir manter a sua tíbia estendida. O que ocorre? Se você tem o seu quadríceps, olha só, vou dobrar aqui e vou agora contrair o meu quadríceps. Se eu contraio o meu quadríceps, observe que até a minha patela ela se movimenta ali. Por quê? Porque ela está aumentando a compressão da patela sobre o meu côndilo, tá? Tendo grande contato aqui e compressão nessa região. Então, a mais ou menos 90 graus é quando você tem a maior dificuldade para o seu músculo do quadríceps. Se você tem a maior dificuldade para o seu músculo do quadríceps, esse músculo ele vai fazer grande força, grande contração, e aí a sua patela é empurrada, é tracionada mais em direção ao seu fêmur. Então, por mais que tenha grande área, é onde você tem a maior pressão, porque você tem a maior força de contato, ok? Olha que bacana isso daqui. A mais ou menos 120 graus você diminui um pouco a área de contato, mas você diminui muito a pressão, porque você também diminuiu a força de contato. Olha como é interessante esse gráfico para mostrar para a gente que para quem tem algum tipo de problema, algum tipo de, por exemplo, condromalácia, você ultrapassar esses 90 graus ele pode ser interessante, visto que passando de 90 graus você tem menor compressão
patelofemoral. E aí, principalmente naquela dificuldade do movimento de se retornar né, retornar ao movimento, está na fase descendente, você vai passar a ser a fase ascendente, esse é um momento muito crítico do movimento, e aí você consegue fazer isso com menor, numa região de menor compressão patelofemoral. Então, para patela e fêmur, tranquilo, só que lembre-se, não estou querendo dizer aqui também que você então vai ter que fazer esse tipo de agachamento, que ele é interessante para todo mundo, muito longe disso, até porque eu acabei de comentar que para o menisco ele não é lá a melhor opção, ok? E também, se eu for pensar que tem a coluna também que eu preciso observar, que tem esse movimento de tilt pélvico, acabei não falando isso, né? A verdade é que eu falei que os movimentos de antiversão e retroversão não existiam no quadril, que na verdade a gente precisa atualizar a nossa nomenclatura para tilt ou inclinação. Tilt em inglês é inclinação, inclinação pélvica anterior ou posterior. Quando a gente faz a retroversão, é um tilt pélvico posterior. Então também é uma outra coisa que eu preciso observar nos agachamentos profundos. Eu não posso simplesmente falar aqui que é para todo mundo fazer os agachamentos profundos sem, pensando apenas na compressão patelofemoral. Tem outras variáveis que eu preciso considerar também e que você, com o seu cliente, vai observar as características dele e vai tomar as melhores decisões. Eu acho que isso que é o mais fundamental e isso valoriza o teu trabalho. Por isso que eu estou colocando essa responsabilidade nas suas mãos, para que você dê e mostre mais credibilidade no seu trabalho para os seus clientes. Ok? Observe também que nesse mesmo artigo nós temos aqui um gráfico que mostrou que pessoas que têm um ângulo Q normal, ela tem maior área de contato entre patela e fêmur e os côndilos. Enquanto que pessoas que têm ângulo Q negativo ou positivo já naturalmente possuem menor área de contato. Veja só, o que nós estamos querendo mostrar aqui? Que se você tem, por exemplo, isso é mais comum em mulheres, alguma mulher que tem aquele joelho em valgo, observe que aquele joelho em X, né? Fiz assim aqui agora, vamos ver se eu consigo. Isso, aí ó, joelho em valgo, em X, essa que já mostra, né, um ângulo que é alterado. Essa mulher, ela já tem a probabilidade delas ter um contato menor já a probabilidade já é maior. E se ela tem um contato, uma área de contato, olha aqui, olha, menor, ela obviamente ela vai ter um pico de pressão maior. Olha aqui, quem tem ângulos negativos, né, já tem grandes picos, quem tem ângulos positivos também, e quem é normal consegue ter menor pico de pressão nesse contato da patela e do fêmur. Bom, atenção redobrada, a questão aqui é isso, é justamente isso. Pessoas que têm genovalgo, genovaro, você vai ter que ter uma atenção redobrada pela qualidade no movimento da patela e do fêmur. Como que eu vou ter qualidade no movimento? O que você está querendo dizer, André? O que eu preciso prestar atenção? Preste atenção nessa imagem que está aqui e observe que a minha patela ela pode ter maior contato nessa região lateral aqui, e isso já foi mostrado já em alguns artigos científicos para nós também, que o contato da patela da parte ainda lateral da patela com o côndilo lateral também, ele é aumentado a partir do momento que você faz, por exemplo, um valgo dinâmico, um valgo daquele, esse movimento de esse aqui aqui tá invertido para vocês, é como se fosse um joelho esquerdo, né? Bom, de qualquer maneira, o movimento ele é em adução, e quando o movimento acontece em adução desse valgo, o que é o valgo, né? Quando seus joelhos desabam para dentro, eu gosto de colocar essa nomenclatura, eles desabam, né? Eles caem para dentro do corpo, vai para a área medial do corpo. Então, ele não faz só uma adução, o seu fêmur também faz uma rotação. Observe, vou tentar fazer aqui mais lento. Ele faz uma rotação. Rotação medial. Quando você faz essa rotação medial, eu vou exagerar aqui um pouquinho para você conseguir observar isso, que
que você está agachando e fez uma rotação medial, observe que, vou colocar bem pertinho aqui para você, vamos ver se você vai conseguir enxergar. Olha só, observe que basicamente o contato da minha patela está na parte lateral do meu côndilo. E ela deveria estar aqui, olha, eu vou voltar, vou voltar, vou voltar. Olha lá, ela entrou em contato com a parte medial também. Ela fica em contato com a parte lateral, ela aumenta o contato com a parte lateral. Ela não necessariamente ela não tem mais contato com a parte medial, mas ela aumenta o contato e a compressão nessa parte mais lateral, onde pode começar a ter os problemas aí relacionados à condromalácia, né, ao amolecimento dessa região mais, ainda mais essa região lateral. Beleza? Como é que você vai evitar tudo isso? Você tem que evitar esse movimento aqui, por isso você vai precisar avaliar também a pelve, como é que está o controle da pelve, acabei de falar isso para vocês, da importância de entender a biomecânica da pelve. Quem vai controlar aqui também ela é muitos os músculos abdominais, os lombares, o próprio equilíbrio corporal, a propriocepção, para você evitar esse movimento aqui de joelho para dentro. Aqui está escrito Step Down Test, que ele é um teste muito simples, você simplesmente pede para a pessoa descer um degrau e você fica observando se ela fica com esse alinhamento adequado entre quadril, joelho, tornozelo. Da mesma maneira que você não precisa fazer somente num degrau, como um teste, mas durante um agachamento, o seu foco enquanto profissional da saúde é observar essa ponta do pé. Eu gosto de fazer justamente isso. Eu fico de frente para a ponta do pé e observo se o joelho está indo na direção da ponta do pé. Observe também que quanto mais esse joelho afastar, quanto mais for a base do tipo sumô, mais difícil você vai manter o seu joelho na direção da ponta do seu pé. Isso é muito comum. Então, assim, às vezes as pessoas querem fazer uma base sumô abertíssima. Já falei para vocês que comprovação científica que isso vai dar alguma diferença, né, desse abertíssima para um pouco mais fechado, isso não existe. E aí você gera um risco para o quadril, como nós já vimos no começo, e a dificuldade para manter o alinhamento entre joelho e ponta do pé é muito grande. O que você precisa fazer então? Observar esse joelho. Observe o alinhamento do joelho, observe se o joelho está indo na direção da ponta do seu pé ou do seu cliente. O que acontece? Você vai ter que repetir isso muitas vezes, muitas, milhares de vezes. Porque principalmente quando o exercício está difícil ou quando o agachamento está no final, o teu aluno, ele começa a esquecer do movimento. Ele tem dificuldade de manter esse padrão adequado de movimento. Então o que você precisa fazer? Fazer um movimento, falar, orientar, dar dicas para que ele consiga ainda manter os joelhos afastados na direção e aí apontados na direção da ponta do pé. Caso ele não consiga fazer isso, você vai precisar trocar de exercício, né? Porque aí, ou melhor, ou parar um pouco antes, né? Aí você vai ter que avaliar isso, porque o risco para o seu joelho começa a ficar muito aumentado nessa situação, ok? Observe aqui que a compressão patelofemoral, ela durante uma caminhada, ela tem em média mais ou menos uns 900 newtons. Ah, mas isso é muito? É pouco, André? Quanto que é, né? É sempre interessante a gente falar sobre isso. Olha só, quando você vai subir e descer uma escada, isso obviamente vai aumentar, já que você vai estar com uma flexão de joelho maior, né? Precisa dar um impulso um pouco maior. Essa compressão ela passa a ser 2.500. Por que eu mostro tudo isso aqui também? Pela necessidade de que você precisa orientar o seu cliente durante a vida diária dele também. Não vai ser em 1 hora de academia 3 vezes por semana que esse cliente vai melhorar uma questão de, né, por exemplo, da condromalácia, como nós estamos falando. Claro que a própria condromalácia, quando você já desenvolve ela, dificilmente você já recupera. Por quê? Porque já falamos que essa parte de recuperação para uma estrutura que é avascular, ela é muito difícil. Então o que você precisa fazer? Não deixar que isso se comprometa mais, que isso evolua. Como eu acabei de falar, se você sobe e desce escadas, ou se o teu cliente sobe e desce escadas diariamente, tem um sobrado, ou no trabalho ele acaba fazendo isso, e ele
todo degrau ele faz esse movimento de valgo, ele aumenta as compressões nessa região. Então não adianta você em 1 hora de academia fazer com que ele melhore essa, essa melhora a estrutura muscular, claro que vai ajudar muito, mas se ele continuar subindo a escada, sabe com aquele joelhinho para dentro assim, vai subindo o joelhinho para dentro, ou vai descer, mesma coisa, joelhinho para dentro também, não vai ter, não tem o que fazer. Nessa situação realmente não tem o que fazer, ok? Então oriente ele para a vida diária, oriente ele a subir e descer uma escada, oriente ele a subir um degrau. Se ele faz ainda muito isso, mais ainda ele precisa ser bem orientado para isso aí. Beleza? Ah, e durante um agachamento, André, eu preciso prestar atenção? Precisa ir muito. Observe que durante o agachamento, isso aqui é um outro artigo bastante interessante, um pouco antigo, mas ele é uma revisão de literatura. Ele pegou pessoas que já treinadas, que agachavam com cargas altas, e observou que você consegue ter aqui, olha, um pico de compressão patelofemoral em torno de 4, 5, 6, né? 6 aqui novamente, 6.000 newtons. Então, se antes ali nós estávamos falando de 900 newtons, quando você faz uma caminhada, imagine que quando você faz um agachamento, você está aumentando isso em 5, 6 vezes. Quando você está subindo uma escada, né, você aumentou de 2 vezes mais a caminhada do que a caminhada. Quando você vai fazer um agachamento com uma carga alta, tá? Que é pelo menos o peso do corpo até da pessoa, né? Considerando mais ou menos isso, que a gente pode ver aqui, ó, a média de pesos levantados, aqui está em newtons. Então, 100 newtons, no mínimo, a gente precisa dividir por 10 para a gente conseguir, ó. Então, por exemplo, essas pessoas aqui estavam carregando 130 quilos, um peso altíssimo, né? Com certeza. Mas essas aqui, ó, 65 quilos, não tão alto. Essa aqui, ó, 98, alto também, mas razoável, né? Por isso que até os picos aqui foram um pouco menores também. Bom, como eu falei, é porque eram com atletas, né? Esse artigo aqui com atletas. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a compressão patelofemoral no agachamento, ela é muito alta. Então, e eu vejo direto, e eu não gostaria que nenhum de vocês que estão me observando agora, estão me assistindo, deixassem e ainda mais postassem nas redes sociais o seu cliente ou você mesmo fazendo um agachamento, deixando fazer com que o seu joelho faça esse valgo. Às vezes está pesado, naturalmente o nosso corpo ele quer fazer isso. Tá? Biomecanicamente ele torna-se mais fácil, os adutores começam a agir também no movimento, existe um pouco de bloqueio articular que facilita também, tem várias questões. Então o nosso corpo passa a fazer, porque o nosso corpo ele quer economizar energia, mas ele faz porque também você não tem dor no joelho. Ou se você já tem, você começa a evitar já um pouco de fazer isso, né? O que eu quero é que vocês observem bem essa ideia do alinhamento entre joelho e ponta do pé, para que vocês evitem esse tipo de movimento. Precisa ser bem controlado, precisa estar no pé do aluno, precisa falar várias vezes, várias e várias vezes, porque até mesmo nós, se nós ainda mais no final, quando a gente já está um pouco mais cansado, o nosso joelho ele quer fazer o valgo. Tá? Então fica aqui a minha sugestão para essa redução da compressão patelofemoral. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi uma parte, né, da aula aí sobre o joelho, então envolvi o quadril para falar para vocês também desses riscos sobre o quadril e sobre a compressão patelofemoral, parte, como eu falei, né, de cursos mais extensos que nós falamos mais sobre isso. Fica aqui o meu convite a todos vocês mais uma vez para estarem conhecendo o meu trabalho via Instagram. E daqui 2 semanas eu volto aqui com vocês para falar sobre biomecânica do ombro. Então nós vamos também falar sobre um pouco aí a estrutura do ombro, movimentos mais de maior risco, movimentos de menor risco para a saúde da articulação. Beleza? Fico à disposição de todos vocês, então. Um grande abraço e até breve.